Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro conecta inovação e conhecimento, desmistificando o marketing e inspirando gestores, empreendedores e estudantes. Com convite de excelência, promovemos debates que transformam desafios em oportunidades, fortalecendo a visão estratégica no mundo dos negócios. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é neurociência aplicada à liderança, decisões, emoções e gestão de pessoas. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Silas Henrique, que é palestrante que une a mágica e a neurociência. Tem MBA em neuromarketing, MBA em liderança e gestão de pessoas. Mentor certificado internacional, já impulsionou mais de 400 empresas com experiências magicamente transformadoras. Silas, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. É um prazer estar com você aqui, Luiz, né? Poder contribuir aí com todos que vão estar escutando a gente, né? Tanto com questões aí ligadas às áreas, né, de estudos que eu faço, também com a expertise que a gente vai aprendendo aí, né, lidando com pessoas e com comportamento, né, desenvolvimento humano aí durante 12 anos aí de carreira. Ô Silas, o que me chamou a atenção quando eu fiz contato com você, né, pelo LinkedIn, que é uma plataforma para isso, né? Uma plataforma que une pessoas, que cria esses relacionamentos, essas oportunidades. O que me chamou a atenção, né, entre outras coisas, entre o fato de você pesquisar, estudar a neurociência, foi a questão da mágica, né? Você coloca ali como magicamente, mágico. E eu achei interessantíssimo, porque a mágica, né, ela tem essa pegada, né, de trabalhar a neurociência, né, questões neurológicas, porque você acaba usando estes elementos para distrair a atenção das pessoas enquanto os movimentos rápidos eles são feitos, né? E me chamou a atenção, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa ligação, por que você fez essa união entre essas duas atividades, esses dois conceitos? Então, eu vou trazer um pouco, né, da minha história enquanto palestrante aqui de uma forma bem breve, né? Eu estava na graduação na Universidade Federal de Ouro Preto e um professor meu, ele ia dar uma palestra na UFMG, na época, ele chama Antonelli, né, até referenciando ele aqui, e ele ia dar uma palestra sobre psicomotricidade, né, que é a influência da nossa psique ali na questão motora. E aí ele foi, chegou para mim e falou comigo assim: ô Silas, você não quer fazer essa palestra lá para mim não? Você é um dos alunos aqui que eu acredito que tem competência para fazer isso. E eu já tinha uma visão muito clara, né, que eu ia buscar ser um palestrante mais à frente. Eu já estudava mágica nessa época, né, que a mágica é uma área que tem estudo, né, e pesquisas também, é diferente de uma graduação, né, do formato tradicional, mas eles têm muito estudo, muitas pesquisas dentro desse setor, né, e aí eu estudava em uma escola que ela não existe mais, infelizmente, hoje, que chamava Centro Cultural de Arte Mágica, né? Eu estava estudando ali. Então, naquela época ali, eu já visualizava que em algum momento, além de fazer as mágicas, como eu fazia shows e tudo mais, eu queria palestrar. Só que eu queria ser um palestrante que eu ia utilizar a mágica ali dentro. E aí, esse professor me fez uma proposta de fazer uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, na época. E aí eu cheguei para ele e falei com ele assim: eu vou. Ele falou assim: não, eu vou te pagar, tá? Eu falei com ele assim: não, você não precisa me pagar nada, não. Se você só me der a oportunidade de fazer uma coisa, arriscar fazer uma coisa, para mim eu já vou ficar muito satisfeito. Ele: o que é? Aí eu falei com ele assim: então, eu quero colocar alguns números de mágica dentro da palestra, porque Fantástico. psicomotricidade, para mim, vai linkar com tudo isso. Aí ele foi e falou comigo assim: olha, você pode até fazer, mas você vai ter que me apresentar primeiro. Aí eu falei com ele assim: tá. Aí fui lá, peguei todo o contexto dele e fiz. Aí ele falou assim: não, pode fazer isso que você vai arrasar lá. E literalmente eu fiz aquilo. Ah, Depois disso, né, nessa mesma época que eu estava estudando ali, eu encontrei um livro muito legal que se chama Truques da Mente. É um livro que ele vai falar
como a mágica, né, revela muito conteúdo sobre neurociência, né? Então, eram dois pesquisadores que eles usavam os números de mágica ali para mostrar várias questões que acontecem no nosso cérebro, e eu comecei a ficar muito interessado naquilo. E linkar isso com a neurociência em si, né, e questões também depois, mais à frente, né, no outro MBA que fazia na área de liderança e gestão. E uma coisa que a gente vê muito clara dentro da mágica, né, o que, que seria a mágica num conceito assim, né, vamos falar assim, um viés da neurociência. Seria algo que eu não consigo nem explicar pela minha emoção, nem pela razão, né? Então, entre o conflito ali, a gente acha que ela é mágica. Tipo, nossa, que demais isso. Então, esse conflito ele faz com que haja, né, uma disputa entre esses lados ali para tentar explicar aquilo que ele está vendo, e depois tem a sensação de fascínio, e isso marca. E, ao mesmo tempo, né, a gente vai ver alguns estudos sobre a atenção hoje, né, a gente vê que, né, a atenção hoje ela não tem durado tanto tempo, né, tem alguns estudos que vão mostrar de 7 a 15 minutos, né, que é o tempo de, vamos colocar assim, atenção plena de uma pessoa dentro de uma palestra. Então, eu uso um número ali para chamar a atenção e muito mais do que isso, né. Não somente como teatrinho, né, a gente faz uma questão de um número de mágica que ele é um recurso didático e de impacto emocional para que aquela pessoa ela aprenda aquele conteúdo, ela lembre daquilo, né, por mais tempo. Então esse é o foco, né, que a gente até fala nas nossas palestras, né, a gente busca gerenciar a atenção do início ao fim. Então a cada 7 a 15 minutos dentro das nossas palestras, elas têm números de mágica ali para isso, ou a gente traz alguma coisa que vai tocar a emoção ali dentro daquele tempo. É por isso que eu fiz essa pergunta. Eu achei fantástico, né? Não, pelos dois pontos que você coloca aqui, tanto pelo fato de chamar a atenção do público, fazer o público ficar conectado, ter esse tipo de engajamento na hora da palestra, mas também a relação com a neurociência, né? Porque você pode explorar conceitos e ideias relacionadas à neurociência, fazendo a ligação com a questão da mágica, né? Mas, Silas, começando, né? Primeiro foi uma curiosidade, né, de saber essa relação. Eu queria já te perguntar antecipadamente, né, sobre isso, porque chamou muita atenção. E entrando no nosso tema mesmo, né, que nós vamos falar hoje sobre essa neurociência aplicada à liderança, e é interessante porque chega a questão do nosso podcast, os temas, eles são sugeridos pelos nossos ouvintes que mandam, tem que falar mais sobre isso, mais sobre esse assunto, e esses dois temas estão sempre aparecendo, sempre ouvintes dizendo, gostaria de ouvir mais sobre liderança, quer dizer, liderança é um tema, né, assim, corriqueiro, né, recorrente em termos de solicitação. E a neurociência também, né? Então, essa união entre esses dois temas, que tem muita afinidade, eu achei de extrema importância discutir. E tem sempre perguntas. Olha o caso da Camila Torres. Ela é lá de Belo Horizonte, Silas. Ela falou o seguinte: gostaria de perguntar como a neurociência pode ajudar líderes a reconhecerem seus próprios gatilhos emocionais antes de tomar decisões importantes, evitando que emoções momentâneas prejudiquem a gestão de suas equipes. Olha que fantástico e como tem a ver com o tema de hoje, né? Exatamente. Então, ao se tratar, né, de liderança e neurociência aqui, tá? Eu vou ser um pouco generalista, tá? Não vou ser só um especialista ali, né? Até pela complexidade da que a gente tem aí ao definir, né, o comportamento humano. Mas o que a gente tem que entender aqui que é muito importante. A liderança ela é muito mais do que apenas entender sobre processos gerenciais, né? Eu sobre processos, né? E primeiro, né, liderança nem sempre ela é um cargo. Às vezes a pessoa ela está no cargo de liderança, ela não é líder, e às vezes uma pessoa que não está dentro do cargo de liderança, ela é líder, e muitas vezes ela consegue, né, tomar melhores decisões dentro desse processo. Bom, pegando, né, essa pergunta aí, a da Camila Oliveira, né? Camila Torres, Camila lá Torres, de Belo perdão. Horizonte. Isso, minha vizinha aqui, né? Que eu estou em Mariana, primeira capital de Minas, e ela está na
capital de Atual. Minas agora, na metrópole, na capital atual. Então, vamos lá. O que a neurociência, né, ela vai trazer nesse aspecto? Né? O primeiro ponto que a gente tem que entender, que é uma forma até consensual. Alguns pesquisadores, inclusive, eles vão falar até de números. Por exemplo, que 95%, né, da nossa tomada de decisão ela não é totalmente consciente, ou seja, racional, lógica ali, né? 95% dessas tomadas de decisão ela acontece a nível inconsciente, muitas vezes, né, envolvendo as nossas questões instintivas e emocionais. Uh, não é que o líder, né, quando ele tem maior racionalidade, ele vai se isolar das emoções. Muito pelo contrário. Tem até um neurocientista muito interessante, que eu gosto bastante dele, que é o Antônio Damasio, que ele vai falar que a maior parte, né, das nossas tomadas de decisões, elas vão ter o viés emocional. Na verdade, toda decisão, para ele, né, inclusive, ela vai ter o viés emocional. Porém, a forma com que a gente regula a emoção é o que importa. Não agir só de forma reativa ali no momento, mas sim de forma regulada. Então, né, uma forma que a pessoa ela pode lidar melhor nessa parte de liderança e também de gestão, né, como um todo é, primeiro, nomear a emoção que ela está sentindo. Então, por exemplo, eu estou frustrado. Só de eu começar a nomear, eu começo o quê? A trazer aquele sentimento, aquela emoção para a consciência. Quando eu tenho mais consciência sobre aquilo, eu consigo atuar melhor naquela situação. Outra questão, né, que vai ajudar bastante o líder na tomada de decisão, o contexto. Né? O contexto que uma determinada situação está acontecendo. Né? Os contextos, né, que a gente tem mais equilíbrio, a gente atua numa zona, vamos colocar assim, que a gente tem maior conforto dentro dela, realmente a gente consegue tomar decisões melhores dentro daquele contexto. Então, não agir por impulso. E aí é como que eu me gerencio ou torno o meu contexto em uma condição melhor para que eu possa lidar melhor com as minhas emoções e gerenciar elas. Né? Mas primeiro, quando eu parto, né, eu sempre gosto de fazer com que a pessoa ela reflita dessa questão de qual emoção eu estou sentindo nesse momento aqui, antes de eu tomar essa decisão, antes de eu, né, falar de uma determinada forma aqui pela minha equipe. E quando eu trouxe para você, né, a questão de ser uma pessoa, né, que vai trabalhar aqui no viés generalista, eu gosto sempre de linkar a neurociência à teoria também ligada à própria liderança, né? Eu gosto muito da teoria clássica, né, que seria ali, né, entender aqueles estilos de liderança, né, os 4 principais estilos ali, autocrático, né, que Uhum. significa, né, auto de próprio, e kratos ali, a questão de poder, né, que tem o próprio poder, né, democrática de todos e que também, né, vem o poder ali está com todos, laissez-faire, né, que é a palavrinha lá em francês que significa deixar fazer, ou no Brasil a gente coloca como líder liberal, e a liderança situacional, né? Então, algumas pessoas, eu vejo vários questionamentos aí também, qual que é o melhor estilo de liderança e tudo, né, para mim tomar uma boa decisão, né? E o que vai ser mais ligado à neurociência frente a esses estilos aqui, tá? Não vou abordar eles como um todo, posso até Uhum. trazer alguns exemplos de forma rápida, tá? Para a neurociência, vai estar muito bem encaixado na liderança situacional. Sim. Por que a liderança situacional? Né? A neurociência ela vai mostrar para o líder que ele tem que ver o contexto emocional que ele está envolvido ali para ele tomar melhores decisões. E ao entender esses estilos de liderança, né, clássicos, a pessoa ela consegue ter nortes, né? E não que um seja melhor que o outro, por exemplo, né, a liderança autocrática, que sim, o líder ali, ele começa a ser um regulador principal ali da tomada de decisão, né, ela não é ruim como um todo. Vamos supor que a pessoa está numa situação que ele tem que enviar um e-mail que é para ontem, aquele time tinha que ter feito aquilo para ontem. Ele vai ter que tomar uma decisão rápida. Né? Esse tipo de liderança em situações de emergência, ele é muito efetivo, né? Eu costumo, né? Não, eu não gosto dessa ideia, mas um Uhum. contexto que as pessoas lembram, até pelo impacto emocional que traz, numa situação, né? Tô lá no meio da guerra
e aí eu tô com o meu time aqui, tá todo mundo dormindo, eu sou o líder ali daquela equipe. E aí, de repente, aparece outro exército. Eu vou chegar para eles, vou acordar eles e falar com eles assim: aqui, vamos conversar aqui, qual a melhor estratégia para a gente enfrentar outras pessoas que estão vindo ali Já me era. matar, né? E matar a gente? Não É, tem jeito, já tem era. jeito. E tem que Já ser era. naquela situação autocrática, né? Já em outra situação, onde a gente pode pensar, por exemplo, nessa mesma situação, vamos pensar aqui numa situação estratégica aqui pela nossa empresa, né? Entender melhor esse mercado. E aí eu tenho tempo ali, pego a opinião de todo mundo, né? Ganho engajamento, né? E ali a gente consegue o quê? Ter um melhor resultado. Já o laissez-faire também, né? Que eu vou lá, uh, entrego uma meta, né? Entrego um objetivo para eles. Olha, eu preciso de uma estratégia de venda assim, assim, assado até o final do dia. E aí a pessoa pergunta, mas como que eu vou fazer? Não, eu só quero que você faça, me entrega no final. Inclusive, isso aí vai gerar muito mais criatividade, vou ter ideias diferentes ali, né? E outra coisa, né, até desse estilo, né, ser laissez-faire não significa, né, que vai perder todo o controle. Infelizmente, as pessoas elas confundem a ideia da liderança Sim. laissez-faire com uma liderança descontrolada, Uhum. né? No final, vai ter um momento ali que as ideias têm que se cruzar, senão acaba indo mais para o individualismo e não pela cooperação ali de um time. E tudo isso é para a liderança situacional. Quando a pessoa ela conhece esses estilos aqui, né, de liderança, ela consegue enxergar melhor as situações que estão acontecendo na frente dela e ter, através desses conceitos, mais racionalidade. Para quê? Para ter mais consciência e para agir nesse viés de uma forma que não é totalmente reativa e emocional. Né? Quando a gente fala para a neurociência, essa ideia de reatividade, tem até tem uma estrutura, né, no nosso cérebro, que é falada até no livro muito popular aí do Daniel Goleman, que é Hum. a amígdala, né? A amígdala é uma estrutura do nosso cérebro que tem esse nome por parecer com uma amêndoa. A amêndoa, né, em grego, né, amígdala em grego seria amêndoa. Então ela tem um formato de uma amêndoa, uma estrutura pequenininha, né, que em situações de medo, de estresse, de reações impulsivas, ela é ativada. E o Goleman, inclusive, ele vai falar no livro dele que há o sequestro da amígdala, que é quando uma pessoa ela age de forma muito mais impulsiva e instintiva, colocando os impulsos, instintos e emoções acima da lógica. Então, quando a gente começa, né, a se autoconhecer, o líder ele precisa de muito autoconhecimento, né? Se autoconhecer e o autoconhecimento, acredito aí em algo que eu acredito que você também, enquanto professor, acredita bastante, ele também se dá através da busca do conhecimento, né? Entendendo diferentes estilos de liderança, através de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Através de participar aqui, por exemplo, né, assistindo aí sempre o podcast do marqueteiro, o pessoal vai ter mais consciência, né? E não agir sempre de forma impulsiva, que é o que a gente age na maior parte das vezes, como a própria neurociência fala, né? E até o nosso dia a dia a gente enxerga isso de forma muito clara, né? Se a gente vai lá, pega o celular, tá nem sabendo por que estou pegando o celular, né? Não para refletir um pouquinho, tá no trânsito ali o tempo inteiro, tá dirigindo e tal, e tá com aquele hábito, né? Eu trouxe a ideia do celular, Hum. né? E ela vai lá e pega o celular assim e tal, e tá achando que tem controle de tudo, né? Aí linkando com aquilo que você me perguntou da mágica, eu demonstro isso normalmente na minha palestra, entregando uma moeda para uma pessoa e falo com ela para ela segurar a moeda. E depois eu falo com ela que a mágica deu errado, que eu falo com ela que a moeda vai desaparecer. E eu mando ela sentar, né? Hum. Normalmente na plateia, ela vai lá, tá sentada e tal. Eu falo assim: olha como que a gente não tem controle sobre tudo que acontece com a gente. Eu falei com você, né? Inclusive a maior parte da plateia que também não teve consciência do que aconteceu contigo. Falei com você, né? Que você só tava aí com uma moeda na mão e que ia desaparecer ela. E você ficou concentrado nisso. Você sabe o que aconteceu com você? Eu pergunto para a pessoa, ela vai e fala comigo assim, não. Eu falei assim, pois é. Você voltou e está sentado, né? Muitas vezes a pessoa ela perde tempo na vida dela e às vezes até o relógio. Acabei de roubar o seu relógio aqui, você não viu. E eu mostro o relógio para a pessoa, né? E mostrando o quê? Que muitas vezes o ser humano ele acredita que ele tem consciência de tudo que está acontecendo com ele, Não. né? E aí com a mágica eu mostro isso de forma muito prática, né? Do quão é importante a gente
ampliar a nossa percepção. Uma das melhores formas de ampliar a percepção é através do conhecimento, é através do treinamento, né? E de uma forma muito prática, né, respondendo a pergunta da Camila, treinamento e desenvolvimento é uma das melhores formas que a gente tem para quê? Para estar melhorando a questão de melhorar as nossas respostas. Parar um pouquinho, dar alguns passos para trás, né? Tipo, não vou responder isso aqui agora, naquele momento que você está emocionalmente muito envolvido, Envolvido. né? Porque as emoções, às vezes, elas distorcem também a nossa análise situacional daquela situação. Às vezes é melhor responder uma coisa no outro dia do que agir por impulso naquele momento ali, de imediato. E eu não estou falando somente de emoções negativas, não. Estou falando quando a gente está com uma emoção muito aflorada. Às vezes a pessoa está muito feliz e ela não analisa uma situação de forma clara, né? Um exemplo muito simples assim, a pessoa está lá empolgadona e tal, chegou no ambiente de trabalho, está empolgada, ela toma a decisão, por exemplo, né, foi para segurança do trabalho, de subir numa escada. E ela sobe a escada de qualquer jeito, não coloca um EPI, um capacete, nada ali, tá toda empolgada lá, afinal, o time dela ganhou aí, né? Camilo deve estar assistindo hoje aí. Ontem o Cruzeiro ganhou do Atlético, o time dela ganhou, ele ficou, tá muito feliz. E aí ela subir na escada lá, por exemplo, está sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, e puf, de repente ela toma um tombo. É tipo aquele time, né? Eu falei de futebol que foi à toa, o time está ganhando de 10-0, e aí ele começa a afrouxar. Ele acredita, né, emocionalmente, ali, aquela equipe, ela acredita que ela já está ganhando, então não precisa mais de prestar atenção nos detalhes mais. E aí o outro time às vezes vai lá e ganha de virada. Porque as emoções, quando elas estão muito intensas, elas fazem com que a gente nem sempre racionalize, que a gente age mais por aquele estado emocional que a gente está envolvido dentro dele, e não pela questão somente da racionalidade. Não somente, né? Igual eu falei, a gente não vai ter somente a razão o tempo inteiro, né? Essa parte do sistema límbico, ele está sempre atuando junto, né, com Sim. a razão ali, tá? Então essa é uma das formas, né, que a pessoa tem, né? Parar um pouquinho, denominar a emoção, trazer questões vivenciais, jogos, né? Jogos tipo dinâmicas que vão envolver aquele contexto que a empresa trabalha mais sobre ele, tudo mais, faz com que ela consiga analisar mais aquilo, né? Palestras para trazer isso, né, à tona, esse tema de diferentes formas, né? E por que eu falo de diferentes formas, né? Existem pessoas que elas vão aprender por vias diferentes. Para algumas pessoas, trazer uma dinâmica lá vai fazer com que ela aprenda de uma forma, né, sinestésica, interativa ali muito. Outra pessoa, de forma auditiva, ela já escutou ali, ó, já retém tudo, né? Outra só de uma forma visual, né, trazendo ali um filme, alguma coisa, ela já começa a entender, né, bastante coisa. O que é mais importante é, né, a gente parar um pouquinho, analisar as situações. Às vezes a gente tem que fazer análises rápidas. Análises rápidas é o quê? Normalmente a gente consegue fazer análises mais rápidas, com melhor precisão, quando a gente tem treinamentos prévios, que o treinamento serve exatamente para isso, né? Como dizia o Sun Tzu lá, né? A gente treina para não sangrar nas batalhas, né? Então, é muito importante a questão do treinamento, da preparação, da busca por conhecimento, né? Como um todo. E aí, né, de forma prática, igual eu falei com ela, aí para você, né? Nomeou a emoção, para um pouquinho, dá 2 passos para trás, lembra da professora da oitava série, né? Conta de 1 até 10 antes de falar qualquer coisa com uma pessoa, mesmo que mentalmente, né? Para não falar palavras ao vento, né? De forma que machuque o outro. Dependendo da situação, vai para casa, durma um pouco, resolva no outro dia, né? Tenha noção dos estilos de liderança aí, né? Principalmente os clássicos, que tem muita informação hoje em dia. E para quê? Para entender em qual situação eu uso, né, o meu posicionamento com uma determinada pessoa. Entender também que liderança, ela é uma habilidade, e como toda habilidade, ela pode ser aprendida e desenvolvida, né? Antigamente eles acreditavam, né, que a liderança era um traço nato. A gente sabe hoje que não é bem assim. Existem sim pessoas que têm
uma certa, Sim. né, características para a liderança, mas ela pode estar sempre desenvolvendo ali, né? Mas essa análise, igual eu falei, assim, é muito importante. E claro, né, a questão do planejamento estratégico, né? Fazer planejamento é muito importante para a pessoa ela conseguir ver à frente. Um passo para a pessoa ela ter Uhum. mais consciência é ter um planejamento para ela conseguir ver à frente. E o planejamento estratégico, muitas vezes, ele foge, né, da questão só ligada ao mercado, à competição do mercado, mas e sim um planejamento estratégico de como eu vou conduzir melhor a minha equipe aqui, o meu time. Né? Como, por exemplo, né, que eu posso fazer reuniões periódicas com a minha equipe aqui de uma forma interessante, que seja atrativa para ela, né, e eu ter melhores resultados. E inclusive, ô Silas, você estava falando, eu estava até lembrando, né? Eu estava dando uma aula esta semana sobre a questão de mídias digitais e estava falando do WhatsApp e do e-mail. Eu falei, olha, eu adoro o e-mail, porque o e-mail para pensar, abaixa esse calor da emoção, enquanto o WhatsApp, muitas vezes, você responde no calor da situação, da discussão, da negociação, e muitas vezes toma decisões ou coloca de forma errada ou de inadequada para aquele momento, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, né, que eu estava pensando enquanto você colocava essas características, né, essas diferentes características de liderança, e me veio na mente, né, que também a neurociência contribui para os liderados, né, no sentido de ajudar a entender esse estilo de liderança e trabalhar em conjunto, né? Porque se você tem um líder numa uma seguinte característica, né? E você pega liderados que estão com uma outra expectativa, aí vem o conflito, né? E quando você tem essa conexão, né? Você entende que aquele líder age dessa maneira porque precisa agir dessa maneira naquele momento, essa adaptação por parte dos liderados possibilita relações mais harmônicas, trabalhos mais adequados, né? Então permite tudo isso. Bem, mas Silas, nós estamos chegando ao final, né? Estamos já no finalzinho do nosso bate-papo. Eu gostaria de passar para você complementar um pouco das informações sobre o seu perfil, né? Deixar algum contato, algum trabalho que você esteja realizando, antes de nós terminarmos esta entrevista. Ótimo. Só antes de terminar aqui, tá? Só de uma coisa que eu gosto muito sobre liderança e tomada de decisão também, e complementando isso aí que você trouxe. É sempre importante, né, o liderado, né, o colaborador ali, ele entender o que se espera dele, né, quem está ali, porque essa visão clara, né, do todo, né, é o que parte da própria questão do que um líder tem que fazer, né, que é traçar um objetivo em comum de esperar ele. E ao mesmo tempo, né, voltando para a neurociência, na década de 90, né, o Giacomo Rizzolatti, né, ele descobriu os neurônios espelho. E aí tem uma liderança que eu gosto de falar, tá? E aqui é uma questão pessoal de estudos que eu venho fazendo e eu gosto de falar isso, né, que a melhor liderança que nós temos quando você não entende nenhum estilo de liderança é a liderança pelo exemplo. E não acontece à toa, né? Nós temos esses neurônios aí, que são os neurônios espelho, que o Giacomo Rizzolatti ele descobriu, né, igual eu te falei, na década de 90, estudando macacos, né, onde ele via que um macaco ele pegava um determinado objeto e acionava lá no cérebro dele o córtex premotor, que é uma área relacionada, né, ao movimento. E ao mesmo tempo, quando de forma bem que acidental, eles estudando lá, ele vê que o macaco observa um determinado comportamento de uma outra pessoa ou de um outro animal, e aquilo também aciona o córtex premotor. E ele foi lá e descobre, opa, peraí, quando estamos vendo uma outra pessoa, o córtex premotor também é ativado. Então, os neurônios, eles espelham aquele comportamento como se estivesse acontecendo dentro da própria mente. Então, para a liderança, isso é de extrema valia. Por quê? O comportamento do líder ele vai gerar um impacto gigantesco de quem está vendo ele, de quem ele está envolvendo ali. Né? Tem até
tem eu esqueci o termo técnico, mas é como seria ressonância, né? Ressonância entre uma mente e outra. Literalmente isso. Ressonância cerebral, que seria de uma forma genérica o que eu quero trazer. Mas existem pesquisas sobre esse tema, inclusive, que vai mostrar, né, que a gente age em ressonância com aquele contexto e principalmente com quem está liderando a gente. Então, o exemplo do líder ali, ele vai trazer aquele jargão antigo, né? Palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Sem dúvida. Então, o líder, ele precisa ser exemplo. Ele precisa trazer aquilo que ele tanto prega. Ah, eu quero que chegue mais cedo. Ele chega mais cedo. Ah, eu quero alguém que seja proativo. Ele precisa ser proativo naquele caso. Né? Eu preciso de uma determinada situação, né? Então, ele, enquanto essa pessoa, é muito importante. Até porque, nesse caso dos neurônios espelhos, a gente não espelha só a palavra, igual eu falei, a gente espelha também a biologia daquela pessoa. Se ela está ansiosa, a equipe fica ansiosa. Se ela está confiante, a equipe fica confiante. Então, esse reflexo, ele é gigantesco na equipe. Né? Então, é muito importante, né, tratar do nosso comportamento. A pessoa fala assim, não pode usar o celular aqui, pessoal. E a pessoa está lá, o líder, toda hora, com o celular na mão. Tem uma imagem que eu gosto muito, que se encontra hoje em dia na internet, que é assim, é uma mãe com um celular e uma criança com o celular do lado, né? E do outro lado tem uma mãe com um livro e uma criança com um livro. A mãe que está com o celular pergunta para outra mãe: e aí, como que você faz para o seu filho ler livro? E a própria imagem mostra, né, o comportamento daquela mãe faz com que o filho reproduza Sim, sem dúvida. aquilo, né? E podia ser um pai, independente ali, né, da questão do gênero ali. Mas o que eu quero trazer de importante é o nosso exemplo. E sobre isso, né, que você falou, né, para quem quiser, pessoal, seguir um pouco mais no meu trabalho, né, o meu LinkedIn é Silas Henrique, o meu Instagram é Silas Henrique Neuro, tá? Ah, o meu contato, para você pegar o meu contato, você pode entrar em contato Sim. direto com o Luiz, tá? Você pode estar falando com ele. Se quiser pegar diretamente aqui também é 31, né, 985424245. A gente atua hoje no país inteiro, tá? E alguns países também aí de língua francesa, né, realizando palestras com mágica, neurociência e conteúdos, né, ligados à liderança, gestão e desenvolvimento de pessoas, né? E é uma honra, tá, ô Luiz, ter estado contigo aqui nesse tempo, né? E compartilhar um pouquinho aí, ajudando também, né, na pergunta da Camila. Maravilha, Silas. Eu quero agradecer também a sua presença em nosso canal. Foi muito gostoso, né? Foi uma aula, né? Eu sempre falo, olha, a ideia da nossa entrevista não é aula, mas é inevitável, né? Quem lida com palestras, com a parte acadêmica, tá no nosso sangue, né? E foi muito gostoso. Foi um bate-papo muito ilustrativo, né? Você trouxe exemplos de aplicação, né? E sem dúvida alguma essa entrevista ficou bem marcante em relação a isso. Né? Então quero agradecer a sua presença e prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito
para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!